Prezados dirigentes municipais de educação, boa noite e bem-vindos ao segundo seminário Líderes em Gestão Escolar. Eu gostaria de convidar ao palco Ilona Beck-Scherrazi, diretora executiva da Fundação Lehman, para ministrar a palestra de abertura. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Para nós é uma enorme alegria, em primeiro lugar, honra e até emoção em vê-los aqui. Alguns de novo, né, a partir do ano passado, alguns pela primeira vez. E nós vamos explicar um pouquinho aqui. Essa palestra de abertura, ela tem o intuito de explicar, primeiro dar um tempo para todo mundo conseguir chegar. A nossa abertura oficial está marcada para as 7, e também para explicar um pouco do conteúdo que nós vamos apresentar nesses 2 dias de seminário. Eu vou pedir a quem sentou mais para trás, para sentar mais para frente, porque a gente está com uma certa dificuldade, a gente aumentou a letra da apresentação o máximo possível, mas lá de trás fica um pouquinho difícil para ver. Então, quem puder aproveitar, e vocês também têm liberdade de mexer um pouco com as cadeiras para se acomodarem da melhor forma possível. Bom, a gente quis fazer aqui, essa palestra está dividida em 2 partes. Eu vou fazer a primeira parte, que dá uns dados gerais sobre a educação no estado de São Paulo, e a Paula vai apresentar a parte de políticas públicas. Amanhã de manhã vocês vão receber um relatório escrito pela Fundação Lehman, preparados por mim, pela Paula Lozano e pela Camila Pereira, que faz uma visão geral da educação no Brasil com uma série de dados e muito facinho de entender. Para quem é secretário de Educação, não tem tanta novidade assim, mas é uma maneira de explicar a educação brasileira para quem não é do ramo. Então, essas políticas públicas, elas são um certo consenso internacional. Esse relatório foi escrito sob a supervisão do PREAL, que é o Programa de Reforma de Educação na América Latina, e ele tem um protocolo muito rigoroso, e todas as políticas que nós recomendamos aqui, que nós vamos apresentar aqui nesse seminário, têm de alguma forma alguma ligação com com os estudos dessa instituição. Bom, primeiro, não é novidade, né? São Paulo é do tamanho de um país, é o estado mais importante da federação, mas eu quis lembrar isso para vocês aqui com alguns dados mais específicos. O PIB do país em 2007, a gente está usando os dados de 2007 porque estavam mais fáceis de comparar entre o Brasil e os estados internacionalmente. É em torno de 900 bilhões de reais, ou 463 bilhões de dólares. Isso equivale a 34% do PIB brasileiro. Ou seja, tem aquela velha máxima que São Paulo é a locomotiva do Brasil, parece que continua sendo. E esse gráfico colorido, que está um pouquinho difícil de ver à direita, mostra a barra da direita. A barra da esquerda é o Brasil todo, a produção de riqueza no Brasil em moeda constante nos últimos 5 anos, né, entre 2003 e 2007. E a última barra, essa que eu acabei de marcar com a bolinha vermelha, é São Paulo. Aí dá uma ideia visual, assim, da importância que de 27 estados a gente produz 34% da riqueza. O PIB de São Paulo só é menor do que de 26 países no mundo inteiro. Alguns países que têm o PIB menor do que o de São Paulo são a Bélgica, a Venezuela, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, a Suécia, a Áustria, a Suíça e a Noruega. Entretanto, quando a gente olha a PIB per capita, que é uma medida de riqueza do povo, de uma nação, o PIB brasileiro, o PIB de São Paulo está abaixo de praticamente todos os países desenvolvidos. A população de São Paulo corresponde a 22% da população do país,
O PIB per capita médio de São Paulo é de 22,6 mil reais por ano, sendo que a média brasileira é de 14,5 mil e na região sudeste 19,3 mil reais. Isso equivale a 11 mil, a quase 12 mil dólares por ano. E é, como eu disse, mais baixo do que a maioria dos países desenvolvidos. A gente já começa o primeiro desafio que a gente queria chamar a atenção aqui hoje. E a maior parte dos municípios, isso é a média, a maior parte dos municípios brasileiros, vocês vão ver no gráfico à direita, que parece uma cobrinha, é o PIB per capita do estado de São Paulo, dos 645 municípios, menos esses 3 que estão mostrados aqui, porque eles fugiam muito da escala, alinhados, ordenados por ordem crescente. Então, a gente tem a maior parte do PIB per capita dos municípios de São Paulo é até 20 mil reais por ano, sendo que metade disso é mais ou menos metade. Quer dizer, vocês olhando a cobrinha, dá mais ou menos para ver, mas não se prendam muito nisso. A gente descobriu uma curiosidade aqui, né? Tem 3 municípios no estado de São Paulo que têm renda per capita acima de 100 mil reais por ano, que são Barueri, Louveira e Alumínio. Amanhã todos nós aqui mudaremos para essa cidade, essas 3 cidades. Bom, está muito difícil de ler aqui para quem está lá atrás, mas o que a gente quer mostrar aqui, todas as nossas apresentações, assim como todo o conteúdo desse seminário, estará disponível para vocês na internet, nos próximos dias, no nosso site. Então, não se preocupem em ater em informações específicas. O que nós estamos mostrando nesse quadro é a distribuição dos alunos, a distribuição da matrícula inicial no estado de São Paulo por nível de ensino e por dependência administrativa. São Paulo tem quase 9,4 milhões de alunos na educação básica. Isso é aproximadamente 20% dos alunos do Brasil. Ou seja, na mão de vocês, senhoras e senhores secretários, tem 1/5 dos estudantes do Brasil para produzir, se Deus quiser, ainda mais do que 30% da riqueza do Brasil. Para isso, é só educação. Aumentar essa quantidade de riqueza é só com educação. Eu vou falar um pouquinho nos próximos slides desse desafio, especialmente no que concerne a qualidade, né? Os municípios do estado, né, como no Brasil todo, são responsáveis pelos anos iniciais de escolarização. Então, é quando a criança entra na escola pela primeira vez, quando a criança tem a oportunidade de se apaixonar pela educação, de ser alfabetizada, de aprender as primeiras letras, as primeiras contas, o primeiro contato com ciências, isso está na mão dos senhores. É uma responsabilidade gigantesca. Então, 80% do atendimento da pré-escola no estado já é do município. Nos anos iniciais, 55%, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, e nos anos finais é quase metade disso. Mas vocês têm a responsabilidade de entregar para o Estado, ou entregar, né, ou dentro da sua própria cidade, administrar a educação a partir da 5ª série, que é um desafio ainda mais complexo, ainda mais sofisticado do que as primeiras letras e aquele ambiente escolar mais acolhedor da 1ª à 4ª série. Opa. Bom, eu vou dar aqui um rápido resumo do nosso diagnóstico, que foi que a gente fez esse diagnóstico para o Brasil e a gente está fazendo um recorte para São Paulo. Então, resumindo, o que acontece? Na questão das matrículas, a gente tem, né, a pseudo-universalização da educação fundamental, do ensino fundamental, mas a gente tem muitos alunos ainda fora da escola, especialmente na educação infantil no ensino médio.
Os 12 anos de estudo, que são tidos como o mínimo necessário de educação para tirar uma pessoa da linha da pobreza, ainda não foram alcançados no estado de São Paulo. A qualidade é muito baixa e os mais pobres são os que acabam ficando ainda mais para trás. Então, esses dois gráficos aqui são apenas uma ilustração do início do que eu acabei de dizer. A gente tem um percentual de 97,8% de crianças de 7 a 14 anos na escola, embora São Paulo, essas duas linhas são São Paulo em cima, o Brasil embaixo. São Paulo, nesse gráfico aqui, começou de um patamar muito melhor do que o brasileiro. O resto do Brasil incorporou os alunos mais pobres muito mais recentemente do que São Paulo na educação. E no gráfico da direita a gente vê o desafio especialmente da educação infantil. Isso aqui é a taxa de atendimento, de matrícula líquida, e no ensino médio. E por que, né, aqui, ainda há muitos alunos fora da escola, principalmente na educação infantil e no ensino médio? Porque a gente perde muita gente no meio do caminho, né? Quais são as principais causas dentro da qualidade de educação dessa perda? A distorção idade-série, que em São Paulo está em torno de 20... Esses dados são só para o ensino médio, que é onde está o pior problema. Eu sei que é mais um problema do Estado do que dos municípios, mas são vocês que preparam os alunos para o ensino médio. E em São Paulo tem 22% dos concluintes do ensino médio. Mas a gente fez uma continha aqui de cabeça para mostrar para vocês como é difícil, porque o abandono no ensino médio é um fenômeno que atravessa todas as classes sociais e praticamente todos os países. É uma idade extremamente difícil, numa época muito difícil na vida das pessoas, que é a adolescência, que há uma tendência a abandonar os estudos, mas essa taxa é realmente muito alta. E a gente faz a seguinte conta: se São Paulo tem aproximadamente 1.500.000 alunos no ensino médio, e teoricamente são 3 anos, a gente sabe que não é verdade, mas a gente divide isso por 3, e a gente teria 500.000 alunos no terceiro ano do ensino médio. Como se a gente só forma 323.000, a gente perdeu, de algum ponto, a gente não sabe onde esses alunos foram parar, 35% dos alunos que estavam no ensino médio, por alguma razão, não se formaram, tá? O Estado perde esse 35% e o resto do país em torno de 46%. O que acontece? Qual é o resultado disso? É uma população com baixo nível educacional e com grande perda de competitividade. Essa comparação da direita é uma comparação com países desenvolvidos, como o Brasil é a 8ª economia do mundo. A gente pegou os 7 primeiros e mais alguns países conhecidos que reformaram, como a Coreia, por exemplo, que reformularam sua educação nas últimas décadas, e de uma comparação de 2 gerações. A coluna do verde mais claro é uma população mais velha, a população de 55 a 64 anos. A coluna mais à esquerda, com o verde mais escuro, é a população mais jovem, de 25 a 34 anos. Essa barra, a comparação entre uma e outra, é a quantidade de pessoas, a proporção da população que tem o ensino superior completo. Então, se a gente olhar na Rússia, que é o primeiro colocado, no Canadá, os países mais desenvolvidos têm entre 40%, 50%, 60% da população com o ensino superior completo. O Brasil mal chega a 10%, já tendo dobrado, não é? Então, hoje em dia, uma medida que a gente usa, né, para saber o potencial de riqueza, de produção de riqueza no futuro de uma dada nação, de um dado país, é o número de pessoas formadas nas profissões técnicas, e a gente escolheu aqui fazer uma comparação com os engenheiros, né? Então eu juntei 2 coisas. Uma, essa tabela que está aqui embaixo, que mostra... só que as bolinhas vão aparecer antes. As bolinhas mostram a quantidade de engenheiros que a China, a Coreia, a Índia e o Brasil formam por ano.
A China, 400 mil. A Coreia, a Índia, que é o segundo colocado dessa tabela, 300 mil. A Coreia, 80 mil. E o Brasil, 30 mil. O que acontece quando a gente quer produzir produtos de alto valor agregado, que é o que verdadeiramente enriquece um país? O agribusiness é uma coisa maravilhosa, mas isso não vai deixar a gente com o padrão de vida da Suíça, da Áustria, da Noruega, que é o que equivale à nossa produção de riqueza. A gente tem que aumentar a renda per capita do país. E só essas profissões de alta tecnologia que vão nos ajudar a fazer isso. Essa notícia que está aqui é da semana passada. Faltam 140 mil pessoas, tem 140 mil vagas, vão faltar em 2013 e esse ano são, acho que 120 mil, quer dizer, para o ano de 2013 vão faltar 140 mil pessoas, ou seja, a gente vai ter 140 mil ofertas de emprego para a área de tecnologia que a gente não vai conseguir preencher. Adivinha, olha para de baixo, quem vai preencher? Quem vai roubar esses empregos do país? A China, a Coreia e a Índia, provavelmente. Então, eu vou rapidamente aqui passar sobre o problema da qualidade. Eu queria só mostrar para vocês uma coisa. Essa primeira linha aqui concerne diretamente ao resultado do trabalho de vocês. É o que os meninos de quarta série deveriam saber quando terminam a quarta série. Estamos longe ainda. O que acontece quando a gente vai para a oitava série? Ficamos mais longe. E o que acontece? O gráfico da direita é bastante aflitivo. A gente vê o seguinte, nas linhas de baixo, na oitava série, deixa eu só mostrar aqui uma coisa no de trás. O nível adequado de aprendizagem para a quarta série é em torno de 200 pontos para língua portuguesa e matemática. Na oitava, em torno de 300. O gráfico da direita da oitava série mostra que, abaixo de 200, que era o nível lá da quarta, a gente ainda tem em torno de 20% dos alunos. E abaixo de 300, que era o nível adequado da oitava, a gente tem 90% dos alunos. Tem alguma coisa que não acontece entre a quinta e a oitava série, né? Aí, no terceiro ano do ensino médio, a coisa realmente complica. A gente fica mais longe ainda de atingir o nível esperado de aprendizagem. A gente tem 90% dos alunos que não alcança, 80% dos alunos que está abaixo do que deveria saber na oitava série e quase 20% que ficou com os conhecimentos adequados para a quarta série. Não dá para produzir engenheiros em larga escala com esse padrão de aprendizagem. E aí o meu último slide é para lembrar que isso é a média. Os mais pobres ficam para trás. Isso aqui é dificílimo de ler esse gráfico, mas se vocês olharem é o seguinte, as barras de baixo são as barras dos mais pobres. A barra de cima, as duas barras de cima são a barra dos mais ricos. A gente mostra duas coisas aqui, que renda é um determinante super importante para a evolução educativa de um brasileiro. Então, se ele está nos 20% mais pobres, ele vai estar 80% dos que são não brancos só terão concluído até o ensino fundamental. Mas se você for branco e for dos 25%, dos 20% mais pobres, isso está entre 60% e 80%. Quando você vai para a faixa de renda dos mais ricos, diminui enormemente o número de pessoas que só têm o ensino fundamental completo, mas permanece a diferença entre as pessoas brancas e as pessoas não brancas. Isso é uma coisa que está lá na sala de aula e para a qual a gente precisa prestar muita atenção. Eu vou encerrar minha apresentação por aqui, chamar a Paula Lozano, que vai explicar então para vocês sobre as políticas públicas que a gente vai apresentar durante o seminário. Obrigada.
Boa noite, é um prazer estar mais uma vez aqui no seminário dos líderes em gestão escolar da Fundação Lema, revendo muitos colegas, pedagogos e amigos secretários. Depois desse pouco alentador diagnóstico feito pela Ilona da situação da educação no nosso país e no nosso estado, que é o estado mais rico da nação, a gente vai tentar olhar rapidamente os 5 temas que nós vamos estar trabalhando no seminário hoje, amanhã e depois de amanhã. Quais são os 5 temas? O primeiro deles diz respeito a padrões educacionais. Eu vou falar um pouquinho sobre padrões curriculares, padrões de desempenho e padrões de oportunidade de aprendizagem, explicar para vocês um pouco como que a gente define cada um desses padrões. Sistemas de avaliação é um outro tema, autonomia da escola, a carreira docente e o investimento em educação. Por que esses 5 temas? Por que a Fundação Lema resolveu fazer esse seminário voltado a esses 5 temas? E como a Ilona já falou, esses 5 temas são os temas que foram definidos pelo PREAL, que é o parceiro da Fundação Lema, o Programa de Reforma da América Latina, Programa de Reforma Educativa da América Latina, como políticas educativas eficazes. Como vocês estão vendo, é um conjunto amplo de políticas. Aqui não é uma receitinha de bolo. Nós estamos falando de temas bastante amplos e a gente vai tentar, aqui eu vou tentar um pouquinho na apresentação, mas a ideia do seminário é explorar cada um desses conjuntos, vamos dizer assim, de políticas públicas. O primeiro deles diz respeito aos padrões educacionais. O PREAL, e a gente resolveu adotar essa divisão, divide os padrões ou os famosos estándares, como se usa tanto no espanhol como em inglês, em 3 tipos, O primeiro deles são os padrões curriculares ou currículo, o segundo, o de padrão de desempenho, e o terceiro, o padrão de oportunidade de aprendizagem. Quais são os padrões curriculares que a gente tem no Brasil hoje? A nível nacional, a gente tem uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, aprovada em 96, que determina que todo o currículo de toda a escola brasileira deve ter uma base nacional comum. E que essa base nacional comum deveria ser determinada pelo Conselho Nacional de Educação, o Ministério de Educação, em regime de colaboração com os entes federados, ou seja, os estados e municípios. Concretamente, vocês sabem disso melhor do que eu, as diretrizes curriculares que nós temos hoje, elas pouco auxiliam vocês nesse trabalho, Elas pouco indicam qual é essa base nacional comum. A gente vai ter oportunidade no seminário, no dia de amanhã, de conversar com o representante do Conselho Nacional de Educação, com uma secretária de Educação de Diadema, Lúcia Couto, o representante do Conselho, César Calegari, e com a Yara Prado, que foi secretária de Educação Básica do MEC e hoje está na Secretaria Estadual de Educação, sobre a reforma das diretrizes curriculares que está acontecendo esse ano no nosso país. Enquanto isso, o que nós temos? Nós temos os parâmetros curriculares nacionais, que vocês sabem que não é obrigatório, que ele é um guia para auxiliar tanto os professores como vocês, gestores, na elaboração dos currículos e dos planos de aula. E nós temos o livro didático, através do Programa Nacional de Livro Didático, que acaba, de alguma maneira, estabelecendo essa base nacional comum. Mas, de fato, oficialmente, ela ainda não existe e a gente espera que esse seminário contribua com a presença das pessoas que eu falei para a gente começar a pensar essas diretrizes nacionais. No caso do Estado de São Paulo, muito recentemente, a rede estadual, ela elaborou orientações curriculares, um currículo estadual chamado São Paulo Faz Escola. E o interessante desse projeto é que ele vincula a formação do professor e um conjunto de materiais didáticos a esse currículo. Além disso, o Estado também tem o programa Ler e Escrever, que muitos de vocês também conhecem e devem utilizar, talvez, alguns de vocês em seu município, que é um currículo para os primeiros anos do ensino fundamental, para a alfabetização. No caso das redes municipais, o que a gente tem é apenas 60% dos municípios reportaram a nós
na Fundação Lehman, numa pesquisa que a gente fez, a existência de orientações curriculares municipais. Nós não sabemos o grau de detalhamento dessas diretrizes, mas a gente sabe que 60% dos municípios dizem que elas existem e elas orientariam o trabalho do professor. Por outro lado, nós temos também um fenômeno que é muito presente nesse Estado, que é o de uso de sistemas apostilados de ensino ou sistemas de ensino privados nas redes públicas. 30% dos municípios do Estado utilizam isso. Por que a gente incluiu o sistema de ensino como um padrão curricular? Porque na medida que você tem um sistema apostilado e todos os professores utilizam e ensinam aquele conteúdo, de certa maneira, ele se transforma no currículo municipal, né? Então, a gente vai ter oportunidade, como eu já falei, de conversar mais sobre isso no seminário, tanto na mesa sobre os padrões, os diretrizes curriculares nacionais, como também numa apresentação sobre observação em sala de aula, onde a gente vai discutir a importância dos padrões de ensino. Com relação aos padrões de desempenho, qual seria a diferença entre o padrão de desempenho e o padrão curricular? O padrão curricular determina aquilo que todo mundo tem que saber ou tem que aprender no final de cada ciclo, no final de cada série, dependendo como está organizado o ensino no município de vocês, no estado. O padrão de desempenho, ele estabelece qual é o patamar mínimo que todo mundo tem que alcançar, né? Essa é a função do padrão de desempenho. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma medida consensuada de padrão mínimo de desempenho. O que nós temos é movimentos sociais que se organizam para estabelecer essas medidas, essas metas, mas oficialmente o Ministério da Educação não estabelece um padrão de desempenho para o Brasil. Então, quando a gente coloca aqui 200 pontos como sendo o padrão mínimo para a quarta série ou adequado para a quarta série, na verdade, a gente está utilizando documentos do MEC que mencionam isso, mas não existe essa medida, ela não é consensuada. E parte da razão passa pelo fato de que nós não temos um currículo nacional. Ou seja, se eu não tenho determinado o que eu ensino, como que eu vou determinar um padrão? Seria até esquizofrênico que a gente tivesse isso, né? Já no caso do Estado de São Paulo, com o estabelecimento do currículo estadual, se estabeleceu um padrão de desempenho a partir do SARESP, no ano de 2007. O SARESP, a partir de 2007, ele também passa a usar a mesma medida ou a mesma escala de proficiência da Prova Brasil, ou do SAEB. Então, hoje, a gente pode comparar um desempenho no SARESP e um desempenho da Prova Brasil, porque eles estariam na mesma escala, eles estariam medindo as mesmas coisas. Como estamos no que diz respeito a padrões de oportunidade de aprendizagem? Primeiro, eu queria explicar para vocês o que é isso, né? Então, a gente tem o padrão curricular que determina aquilo que os professores têm que ensinar que as crianças deveriam aprender, o desempenho, aquilo que estabelece aquele mínimo que todo mundo tem que sair sabendo, e o padrão de oportunidade, quais são as condições materiais, humanas e técnicas que existem para garantir tanto o nosso padrão curricular como o nosso padrão de desempenho. No que diz respeito a isso, o Brasil, na LDB, estabeleceu um padrão mínimo de qualidade, a ser definido posteriormente pela legislação. Como vocês já devem saber, isso nunca foi definido. Então, apesar do Brasil dizer que a gente vai pautar o investimento na educação por um padrão mínimo de qualidade, esse padrão hoje não existe. O gasto por aluno, tanto do Fundef como do Fundeb, ele é baseado no dinheiro disponível. Então, nós temos esse valor disponível, isso dá R$ 1.300 e tantos por aluno. Isso não é um padrão mínimo de qualidade, isso é um padrão mínimo de gasto. Aqui nós estamos falando de uma coisa muito diferente, né? Existe um debate nacional e nós também vamos ter oportunidade de conversar com uma das pessoas que está à frente desse debate, que é o Daniel Cara, da campanha nacional pelo direito à educação, do estabelecimento de um custo aluno qualidade inicial, um custo aluno qualidade mínimo, que era a ideia de você estabelecer um custo, em vez de você pegar o que você tem, dividir e dizer isso é o que vai gastar por aluno, dizer qual que é o mínimo que nós temos que ter aqui para garantir essa educação de qualidade que nós queremos.
E esse custo, ele foi calculado, eu até vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Nós vamos conversar com o Daniel, com o Moacir Feitosa também, que é um secretário de Educação, se eu não me engano, de São Luís do Maranhão, que também é membro do Conselho Nacional de Educação, sobre financiamento da educação. Nós vamos ter uma mesa sobre isso. Um outro conjunto de temas de políticas públicas consideradas eficazes internacionalmente, principalmente pelo PREAL, diz respeito aos sistemas de avaliação, né? E quando a gente fala de sistema de avaliação aqui, a gente não está falando só de sistemas externos, de avaliação externa ou de uma avaliação nacional como a Prova Brasil. Nós estamos falando de um conjunto de avaliações que deveriam estar apoiando o trabalho do professor para garantir a aprendizagem dos alunos. O que nós temos hoje no Brasil? A gente tem no Brasil hoje uma avaliação externa grande, feita pelo Ministério da Educação, que tem o objetivo central de medir a garantia do direito de aprender, ou seja, quantas crianças estão alijadas desse direito. A Ilona mostrou para vocês que desde a 4ª série um conjunto importante de crianças não aprende aquilo que deveria, e que isso vai piorando na medida que elas avançam na escola, porque a escola, ela agrega cada vez menos, né? Então, quando ela mostra aquele gráfico onde alunos do 3º ano do ensino médio ainda não conseguem atingir 200 pontos em língua portuguesa, eu quero voltar nisso, gente, porque eu acho que isso é central no trabalho de vocês. Nós estamos falando de alunos que têm dificuldade de leitura no 3º ano do ensino médio. Ainda tem 20% que se encontra naquele patamar, né? Então, de certa forma, a ideia de uma prova, como a Prova Brasil, é monitorar esse direito de aprender. Ela é amostral, ela existe desde 95, e a partir de 2005, o Ministério da Educação agregou um sistema de accountability a essa avaliação externa quando ele cria o IDEB e começa a utilizar o IDEB num sistema de incentivos que a gente chama de incentivo brando, vamos dizer assim. Ninguém é punido porque não atinge a meta, então você tem um estabelecimento de metas a partir desse sistema de accountability, mas você sim é premiado caso atinja a sua meta. Por exemplo, um exemplo é as escolas que atingem a meta do IDEB, porque nós temos metas por escola, elas recebem o dobro do repasse do dinheiro direto na escola. Caso ela não atinja a meta, ela recebe só aquilo que era o esperado dela receber. Então, a gente começa a existir no Brasil, a partir de 2005, um sistema de accountability. No mesmo movimento, o Estado de São Paulo também introduz esse sistema de accountability em 2007, né, com o novo SARESP, esse que é alinhado já com a escala de proficiência do SAEB. E uma vantagem, vamos dizer assim, do sistema do SARESP com relação à Prova Brasil. Nós temos, no caso do SARESP, um currículo estadual, né? Já no caso da Prova Brasil, nós não temos um currículo nacional. Então, a Prova Brasil, ela foi baseada no seu desenho original num conjunto de currículos municipais e estaduais que quem naquele momento estava no MEC analisou. Então, de certa forma, o vínculo entre currículo e avaliação, que tem que ser forte, ele acaba sendo mais forte quando a gente chega no Estado do que no Brasil, por conta daquele primeiro problema que eu coloquei lá atrás, do padrão curricular que nós não temos. O sistema de accountability do Estado de São Paulo, ele é menos brando, vamos dizer assim, que o sistema de accountability que nós temos a nível federal, né? Ele poderia ser considerado como high stakes, né? Um sistema mais forte, porque ele vincula um bônus ao atingimento das metas. Então, ele introduz esse sistema de accountability mais forte, e são poucos os estados brasileiros que têm isso, e São Paulo foi um dos primeiros a iniciar. As redes municipais começaram também, a partir do início do ano 2000, a desenvolver sistemas municipais de avaliação. Imagino que muitos de vocês devam ter algum tipo de sistema de avaliação na cidade de vocês. Eu dei um exemplo aqui, que é a Prova São Paulo, que é o sistema da capital São Paulo. Qual é o problema que a gente tem com relação aos sistemas de avaliação no Brasil? Eles acabam medindo a mesma coisa, seja nacional, estadual ou municipal. Eles deixam de se complementar, ou seja, eles deixam de ser sistemas de avaliação que se complementem, como é o caso de alguns países,
em que os sistemas, quanto mais próximo à escola, no caso vocês que estão na rede municipal, mais ele tem como objetivo apoiar o professor no seu trabalho pedagógico e acaba medindo o tal do direito de aprender, né? Então, a gente acaba tendo provas muito similares. Então, uma característica de uma avaliação que ela não facilita, por exemplo, o trabalho do professor, ela demora 1 ano para ser devolvido o seu resultado, quer dizer, serve muito pouco para o trabalho pedagógico de sala de aula. Já um outro modelo de avaliação, e a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso também no seminário, com 2 pessoas experts nacionais no tema, que é o Reinaldo Fernandes, ex-presidente do INEP, e o Chico Soares, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que vai falar um pouquinho de vocês do uso pedagógico da avaliação, ou de tipos de avaliação que facilitariam o trabalho pedagógico. Um terceiro conjunto de temas diz respeito à autonomia da escola ou à autoridade, responsabilidade e prestação de contas ou responsabilização no nível da escola. Então, aqui a gente tem um problema, vamos colocar entre aspas a palavra problema, que tem muito a ver com a natureza do Estado brasileiro, do federalismo brasileiro, né? O fato da gente ter um sistema extremamente descentralizado, muito mais descentralizado do que o próprio Estados Unidos, onde você tem também um sistema federalista, mas onde os estados são responsáveis por todas as escolas que estão dentro do seu território, nós temos no Brasil o município e o estado no mesmo território, em teoria com o mesmo poder ou autonomia para tomar decisões diferentes. A escola, nesse sistema, ela não tem um papel muito claro, então é muito difícil, né, e muitos de vocês devem ter sido diretor de escola antes até de ser secretário de educação, ser gestor escolar num contexto como esse, onde não está claro o seu papel. Quer dizer, o quanto você tem autonomia e o quanto você não tem autonomia, né? Então, hoje, no Brasil, a escola tem muito pouca autonomia para selecionar a equipe, para tomar decisão pedagógica com respeito, esse professor vai dar aula para essa série, esse professor não serve para esse tipo de aluno que eu tenho, ele tem que trabalhar numa outra escola, o gestor não tem autonomia de fazer esse tipo de mudança. Promover os melhores professores, né, ele lá dentro da sua equipe tomar decisão de promoção, ou mesmo administrar um orçamento que seja relevante, né, ele acaba tampando o buraco de parede, mais do que qualquer coisa, mais do que se preocupar com o trabalho pedagógico. Ao mesmo tempo que ele não tem essa autonomia, ele tem cada vez mais, e eu falei um pouco para vocês da introdução dos sistemas de accountability no Brasil e no Estado, ele cada vez está sendo mais responsabilizado pelo resultado, né? Então, a gente acredita, né, e a gente vai poder falar mais sobre isso também no seminário. Nós temos uma mesa com a coordenadora do Gestão para o Sucesso Escolar, que é a Ângela Mello, é o curso de formação de diretores da Fundação Lehman, com uma tutora, que é a Maria Luísa Ramos, que vão falar um pouco do ponto de vista da escola, com as quais elas convivem, como que eles sentem esse conflito, né, da autonomia com a responsabilização. Com relação à carreira docente, que também é um outro conjunto de tema, né, um tema importante, e hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, todos os olhos se voltam ao professor e a importância que o professor tem para a gente conseguir reverter a qualidade da educação no Brasil, que a Ilona mostrou para vocês, né? O que a gente observa no Brasil, eu não trouxe os dados, porque a ideia aqui não era a gente ficar mostrando tanto mais dados para vocês, que o aumento da qualificação que a gente teve a partir da aprovação da LDB, onde quase todos os professores que não tinham formação superior começaram a ter, os novos professores que foram contratados passaram a ter um curso superior, seja pedagogia ou uma licenciatura, mesmo os professores que estavam na rede se graduaram em pedagogia e não gerou uma melhoria nos níveis de aprendizagem dos alunos. Assim como um aumento, sim, real, que ocorreu no salário dos professores no Brasil todo, principalmente a partir do Fundef. É
uma incógnita, né? E a gente sabe que essa não é uma questão simples, e também não cabe aqui a gente a ser simplista. A gente vai também ter uma mesa que vai discutir a carreira docente com uma das especialistas no assunto, que é a professora Guiomar Namo de Mello, com uma representante também do INEP, a Gabriela Moricone. Nós vamos conversar sobre isso. O que nós sabemos, né? Nós sabemos que a carreira, ela não é atrativa. Uma das razões pelas quais ela não é atrativa é que o salário inicial é baixo. Ainda que a gente tenha tido aumentos reais nesse salário, ele continua sendo baixo. Obviamente, existem outros fatores que têm a ver com o status da carreira que também faz com que ela seja pouco atrativa. Mas, fundamentalmente, o salário é a razão pela qual os alunos do ensino médio dizem não ter interesse em seguir o magistério. E nós temos um outro problema que talvez explique por que o aumento da qualificação não gerou melhoria. Cada vez mais a gente sabe que a formação inicial que existe hoje não prepara os professores para a sala de aula. Existem várias pesquisas, existe uma pesquisa da Fundação Lema, pesquisa da Fundação Carlos Chagas, feita pela professora Bernadette Gatti, que mostra que 30% dos cursos de formação, somente 30% das disciplinas dos cursos de formação são voltadas às didáticas. 70% é qualquer outra coisa, que não tem a ver com isso. Aí, quando esses professores chegam para dar aula, vocês fazem o concurso, mais uma vez, temos problemas aí na seleção, porque os conteúdos que são cobrados no concurso não são os conteúdos que têm a ver com o trabalho de sala de aula, com a capacidade daquele professor de ensinar, e vocês ainda têm que transformar a formação continuada num espaço de suprir, começar do zero, como vocês mesmos dizem, né? Começar do zero com aquele professor. Um outro problema da carreira, esse tem bastante tema, tá? Estou me alongando um pouquinho. Um outro problema que a gente tem na carreira diz respeito aos seus planos de carreira. Primeiro, a gente tem muito poucos municípios que efetivamente têm um plano de carreira. E muitas vezes os que têm essa carreira, primeiro, ela não leva a um aumento de salário rapidamente. Você tem que ficar muito tempo na carreira para levar esse aumento de salário. O aumento de salário, na maioria das vezes, está vinculado ao tempo que você passa na rede e aos títulos acadêmicos que você recebe. Bom, já sabemos que nenhuma dessas duas coisas importa. Logo, tem um problema com como esses planos estão estruturados. Com relação ao investimento em educação, efetivamente houve um aumento do investimento em educação no Brasil de 95 a 2006 e isso é uma boa notícia. Tá? Se a gente observar aqui o PIB, a porcentagem do PIB, o gráfico do lado esquerdo para vocês, esquerdo, mostra a porcentagem do PIB gasto em educação básica, tá? Não está incluído aí o ensino superior. Então, o Brasil passou de 2,6% do PIB gasto em educação básica a 3,6% do PIB nesse período de 10 anos. O que a gente... esse aumento, ele poderia não significar um aumento real, caso você não tivesse tido um crescimento do PIB. No caso do Brasil, esse aumento do PIB significou sim um aumento real. Nós passamos a gastar, o gasto total do Brasil em educação básica saiu de 60 milhões e foi para 90 bilhões de reais. Esse gráfico do lado direito mostra a distribuição do gasto entre os entes federados. Como vocês podem observar, o aumento do gasto, ele se concentrou nos municípios. Quer dizer, quem contribuiu para que esse gasto aumentasse foi o município, muito mais que os estados e a federação. Mas esses recursos ainda não são suficientes para a gente ter uma educação de qualidade, como a Ilona definiu aqui, para garantir os engenheiros e os técnicos de TI que o Brasil precisa para competir com China, Índia e Coreia. Né? O Brasil ainda é o país que menos gasta entre os países desenvolvidos e mesmo comparando com países como o México e o Chile. O México gasta o dobro do que nós gastamos, isso é uma comparação em valores equivalentes, em dólar, que a gente chama de dólar com
poder de paridade de compra, o Brasil gasta um pouco mais de $1.000, o México 2.000 e o Chile 3.000 por cada aluno do ensino médio, fundamental por ano. Então aí a gente ainda precisa melhorar o investimento em educação. Mas a gente sabe que não é só uma questão de dinheiro, a gente tem que melhorar a eficiência, e eu dou um exemplo para vocês, que eu já mencionei aqui. O CAC, que é o custo aluno qualidade, definiu um valor mínimo que eles acreditam que pode começar a melhorar a qualidade da educação. Esse valor definido para o ano de 2009, nos anos iniciais do ensino fundamental, é de aproximadamente R$2.000 por ano por aluno. O estado de São Paulo, gente, gasta mais do que isso. Nosso gasto por aluno é de R$2.318 nesse ano. Nem por isso a qualidade da nossa educação é muito melhor ou comparativamente melhor com estados que gastam R$1.300 por ano por aluno, que é o mínimo hoje do Brasil. Então, é importante a gente ter claro, quando a gente fazer a discussão do financiamento da educação, que o aumento do investimento, ele tem que ser colocado naquilo que faz diferença no aprendizado. E aí eu volto novamente às políticas que a gente começou falando, padrões curriculares e etc., a carreira docente. Então, a gente quer, nesse seminário, deixar algumas mensagens para vocês sobre políticas educacionais que a gente acredita que pode ajudar a melhorar a educação na cidade de vocês, no estado de São Paulo e no Brasil. A primeira delas, e fundamental, dado a organização do nosso país, é aprimorar o regime de colaboração entre os entes federados. Não dá para você fazer bem o comecinho, no meio não ser mais ou menos, no fim ser de outro jeito. Precisa existir uma colaboração para que o aluno comece bem e termine bem. Voltando aos padrões curriculares. Sem padrão curricular não dá para ter padrão de desempenho, não dá para ter padrão de oportunidade de aprendizagem e, teoricamente, não dá nem para ter avaliação. Então, é fundamental que os municípios elaborem suas diretrizes curriculares municipais para poder alinhar o seu trabalho a partir disso e definir o que todo aluno da sua cidade tem o direito de aprender. Ao desenvolver sistemas de avaliação, procurar não fazer mais do mesmo, ou seja, procurar criar sistemas de avaliação que vá apoiar o professor e não dizer para ele aquilo que ele já sabe, que vá poder fazer com que ele repense o trabalho dele na sala de aula. As escolas têm sim que ser responsável pelo aprendizado dos alunos, é para isso que elas estão lá. Agora, vocês como gestores têm que ser capazes de apoiar as escolas para que elas saibam o que tem que ser feito. Não basta só a responsabilização sem esse apoio. E, portanto, a gente precisa ter um melhor equilíbrio entre autonomia e responsabilidade no nível das escolas. Com relação aos planos de carreira, primeiro, é importante que eles sejam elaborados, muitos deles devem ser avaliados, e eles devem ter como foco, mas, acima de tudo, a atração, a seleção e a retenção dos melhores profissionais na sala de aula. Então, se o salário inicial é o que vai conseguir atrair, o salário inicial ele tem que ser alto e não necessariamente o salário final para aquele cara que consegue aguentar ficar 30, 25 anos na escola. E tem que ter um equilíbrio entre os direitos e os deveres dos profissionais da educação. Ou seja, o direito do aluno a aprender tem que estar... o plano de carreira tem que ter isso também como foco. O plano de carreira não é só um problema do professor, ele é um problema do aluno também, porque ele pode ser prejudicial para o aluno. O estabelecimento do padrão mínimo de qualidade, obviamente, não depende de vocês, mas a Undime, como representante de vocês, pode sim ter uma influência junto ao MEC na definição desse padrão mínimo de qualidade e a vinculação do gasto a esse padrão. E o aumento do valor do gasto em educação naquilo que realmente importa, naquilo que as pesquisas mostram que melhora a aprendizagem dos alunos. Gente, isso aí foi só um aperitivo para vocês do que espera vocês nesse seminário. Queria agradecer aqui mais uma vez, inclusive em nome da Ilona, que iniciou essa apresentação, e desejar um bom evento para vocês. Obrigada.